Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que sempre me incomodou e, se você é da área da saúde ou simpatiza, se interessa pela área da saúde, tenho certeza que você já se perguntou isso. Mas afinal, que raios é a tal da inflamação? Quando eu estava na faculdade, eu aprendi que inflamação ela é desencadeada por um fator exógeno, uma lesão, um trauma. Quando acontece isso, desencadeiam 5 reações: calor, dor, rubor, perda de função e mais algum outro que eu não lembro. Só que a inflamação que falam por aí, na internet, em mídias sociais, em qualquer lugar que você vê, não tem nenhum desses fatores. Você não vê a pessoa vermelha, você não vê a pessoa com calor, não tem perda de função, pelo menos não aparente. Então, por que chamam de inflamação? Teve um estudo que eu entrei em contato junto com alguns outros estudos e isso me tirou muito essa dúvida, ficou muito esclarecedor para mim e eu trouxe para vocês justamente para a gente poder discutir isso. Esse estudo, ele divide a inflamação em 2 tipos: a inflamação aguda e a inflamação crônica. No primeiro caso, a inflamação aguda, ela é desencadeada, como eu tinha falado, por um fator exógeno. Então, uma bactéria que entra no seu corpo, um vírus, uma lesão, um trauma, um corte no dedo, uma picada de abelha, isso tudo vai desencadear certas reações no seu corpo que vão favorecer que seu sistema imune haja e contenham aquele patógeno. E existe inflamação crônica, que é a inflamação de baixo grau não infecciosa, ou seja, não tem um alvo específico. É uma inflamação que ela é desencadeada por diversos pequenos fatores que você tem no seu dia a dia, que você está acostumado já, que acaba agredindo o seu corpo. E como está agredindo o seu corpo, o sistema imune quer combater aquilo. E aí ele vai recrutar do seu organismo diversas células que estavam lá zanzando, sem função, para que combata aquilo, né? Só que como está generalizado, ele fica meio perdido. Então não existe uma resposta específica. Tanto que a gente não consegue identificar células específicas que ajam. Cada pessoa reage de um jeito. E aí, muito interessante é que diversas células do seu corpo, como macrófagos, por exemplo, eles são transformados em pró-inflamatórios. E vamos lá, o que pode desencadear então essa inflamação crônica? Só para fazer um extra aqui. São diversos fatores que a gente identifica como pró-inflamatórios. Um, muito conhecido, a dieta, e eu já vou entrar nisso. Outro fator assim que não é muito controlável, né, é a senescência, ou seja, a velhice. Sim. Por que ela é considerada como pró-inflamatório? Porque tem uma questão que a célula começa a ficar envelhecida, ela começa a reagir a um estresse oxidativo, tem a questão dos telômeros, tem diversos fatores ali que acabam sendo pró-inflamatórios para o corpo. Então já existe, conforme a idade vai passando, já existe uma tendência do corpo a entrar nesse estado de inflamação crônica. Mas um fator que está concorrendo da mesma forma que a senescência é o nosso estilo de vida ocidental. E por que eu digo ocidental? Porque nesse mesmo estudo que eu estava falando no começo do vídeo, eles identificaram o estilo de vida oriental. E no estilo de vida oriental, lá de populações que eles estudaram, não existe isso, tá? E por quê? Porque nosso estilo de vida ocidental, além da dieta estar muito errada, e diversas vezes, o ciclo circadiano totalmente perturbado favorece essa inflamação. Então a gente trocar o dia pela noite, a gente não respeitar o horário de comer, tudo isso favorece a inflamação. Você quer ver uma outra coisa que favorece muito a inflamação, um dos fatores maiores assim? A gordura visceral. Sabe aquela gordura aqui na barriga? Que quando você vai pegar, você não consegue pegar, parece que o homem, por exemplo, e homem tem muita gordura visceral, parece que o homem está grávido. Isso é uma gordura altamente inflamatória. Ela transforma macrófagos em pró-inflamatórios numa questão de muito rápida, em questão de segundos, e desenvolve uma cascata ali que acaba deixando todo o seu corpo inflamado. Outro fator muito decisivo para a inflamação: xenobióticos. O que são xenobióticos? Medicamentos, produtos industrializados, esses químicos que a gente acaba consumindo na alimentação são considerados xenobióticos. E sim, eles são altamente inflamatórios quando consumidos de forma consistente durante um longo período. Uma outra coisa que também é muito pró-inflamatória: a falta de exercício físico. Sim,
Por quê? Porque o músculo, as miocinas, né, as células no músculo, elas liberam fatores que são anti-inflamatórios. Quando você tem pouco músculo, ou seja, no caso de sarcopenia, em casos de sedentarismo mesmo, você não tem esse fator anti-inflamatório. E para adicionar, se você tiver um alto tecido adiposo, né, bastante tecido adiposo, como por exemplo a gordura visceral que eu estava falando, ela vai liberar adipocinas, que também são pró-inflamatórias. Outros dois fatores que estão muito relacionados à nossa dieta é o alto consumo de alimentos com alta carga glicêmica e também o alto consumo, o excesso de sal. E onde que a gente tem muito sal? Nos produtos industrializados. Um outro fator também que é muito pró-inflamatório é o desequilíbrio que a gente encontra hoje entre ômega 3 e ômega 6. A gente consome muito ômega 6, que é a gordura que está inclusa nos óleos vegetais, então o óleo de cozinha que a gente usa muito, gorduras de alimentos que a gente come industrializados tem muito ômega 6, e o ômega 3 que hoje a gente não tem tanto acesso assim, que está incluído nos peixes, nas castanhas, nas oleaginosas. Então existe um desequilíbrio muito grande entre o ômega 3 e o ômega 6. A gente consome muito mais o ômega 6 do que o ômega 3. Você consegue perceber como o nosso estilo de vida ocidental, ele está muito pró-inflamatório? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e me seguir aqui. Me ajuda muito na produção de conteúdo e eu pretendo fazer uma sequência de vídeos para te ajudar a combater a inflamação e esse nosso estilo de vida todo errado. Até mais!